Nessa aula, nós iremos aprender o alfabeto consonantal. A didática que eu uso para você aprender o alfabeto consonantal é muito prática e eficaz. Então preste atenção que eu vou te explicar como será a nossa aula. Aqui nós temos a primeira letra do alfabeto. Aqui nós temos o valor numérico, que representa 1. E nós temos aqui o significado dessa letra, que significa boi. Nós temos aqui a letra em hebraico, no caso Aleph. Nós temos o nome da letra em hebraico, Aleph. E nós temos a transliteração do nome dessa letra. E aqui nós temos a equivalência dessa letra, ou seja, como ela será transliterada. Então, sempre que você vê basicamente esse acento aqui, você saberá que é um Aleph, tá bom? Nós temos aqui também uma palavra hebraica, começando exatamente com a letra Aleph, ou seja, todas as consoantes terão uma palavra para exemplificar de como mais ou menos ela se comporta em um texto hebraico. E temos aqui a transliteração dessa palavra e abaixo nós temos o significado dessa palavra, ou seja, a tradução em português, tá bom? Então, essa será uma aula bem didática mesmo, onde você irá aprender muito com essa aula. É só você prestar atenção, já pega caneta e caderno e começa a anotar. Então veja que você tem muito a aprender na aula do alfabeto consonantal. Bons estudos e vamos começar a nossa aula. Temos aqui a nossa primeira letra, Aleph. Aleph tem um valor numérico de 1 e significa boi. Essa letra não é difícil de escrever, simplesmente você vem aqui, você faz dessa forma aqui, ó. Pronto, já escreveu o Aleph. Então não tem muito o que se aprender em relação à sua escrita. E temos aqui o nome da letra em hebraico. Aleph se escreve dessa forma que você está vendo aqui, ó. Exatamente, Aleph, Kametz Gadol, que é um alongo, Lamed, que é o L, Segol, que é uma vogal, é um breve, e Fe, que é o nosso F no alfabeto português, tá bom? E aqui nós temos a transliteração dessa palavra. Como você pode ver, Aleph equivale exatamente a essa aspa aqui que você está vendo aqui ó, em cima. Temos aqui Kametz Gadol, que é o A, um A longo, tá bom? Temos o Lamed, que é o L, temos o Segol, que é o E, e temos o Fe, que é o F. Então é fácil de você aprender. Então o Aleph ele vai ser transliterado dessa forma que você está vendo aqui. Existe também o Ain, que é transliterado ao contrário. Vem assim, ó. Simplesmente assim. O Aleph não, o Aleph já é para cá. Então essas duas letras, Ain e Aleph, vão ser transliteradas dessa forma, tá bom? E nós temos aqui uma palavra hebraica, a palavra Av. Av significa pai e translitera-se dessa forma aqui. Observe que nós temos aqui Aleph, exatamente essa letra aqui, tá bom? Temos Aleph e abaixo temos um Kametz Gadol. Esse aqui, gente, é um A longo. Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre as vogais. Então, isso aqui é um A longo, tá bom? É uma Nekudot. E temos aqui o Veit. Sem dagesh dentro, ele vai ter som de V. Porém, se ele tiver um dagesh aqui dentro, ele vai ter um som de B. E isso nós vamos aprender daqui a pouco, tá bom? Av significa pai. E translitera-se dessa forma aqui. É só prestar atenção. Aleph está aqui, ó, a transliteração. Isso que você aprendeu aqui. Kametz Gadol está aqui, ó, um A com acentozinho em cima, tá bom? E temos aqui o Veit, que representa um V, tá bom? Então é muito fácil de aprender o alfabeto hebraico. Temos aqui a nossa segunda letra, Beit. Beit escreve dessa forma que você está vendo aqui. Com dagesh vai ter som de B. E Veit, sem dagesh, vai ter som de V. Bem simples. O valor numérico dessa letra é 2, ou seja, a sua gematria. E significa casa, tá bom? Então, observa aqui a palavra Bet. Bet. Você vai pronunciar dessa forma. E aqui está a transliteração. E como eu te falei, sem o dagesh aqui dentro, vai ter som de Vet. Vet. Observe que aqui a palavra hebraica não tem o dagesh. Então, tem som de Vet. Translitera-se dessa forma e representa o V, tá bom? Então, é muito fácil de se aprender o alfabeto hebraico. Observa que para escrever não tem dificuldade. Você vem aqui, você desce, você vem aqui, ó, pronto, escreveu. Aí coloca um dagesh dentro.
seja, você escreveu o beit. O beit da mesma forma, gente, só vem, desce e faz isso aqui, ó. Pronto, escreveu, tá bom? Então é muito fácil. Temos aqui uma palavra hebraica, bavel, bavel. Observe como eu pronuncio esse lambda no final, L, L. Eu não digo Bavel, é Bavel, Bavel, que significa confusão. E a sua transliteração está aqui acima. Então, observa que nós temos aqui Beit. Ó, com o Dagesh dentro, vai ter um som de B. E aí abaixo nós temos um Kamitz Gadol, que é um anecodote, é um A longo, tá bom? Nós temos aqui um Veit. Sem Dagesh dentro, vai ter som de V. Abaixo nós temos um Segol, que é um E. Isso aqui também é uma vogal que nós vamos aprender. E temos aqui o Lamed, que representa o nosso L. Então, observa que esse Beit está representando esse aqui, e esse Veit está representando esse V. Então, é muito fácil, tá bom? Então, temos aqui, ó, Beit, que representa o B. Temos aqui Kamitz Gadol, que é o A longo, que representa o A, com acentos em cima. Temos o Veit, que representa o V. Temos o Segol, que representa o E. E temos o Lamed, que representa o L. Essa palavra significa confusão. Temos aqui a nossa terceira letra. Gimel, Gimel. Gimel, com o Dagesh dentro, ele vai ter o som de G. Não G como em girafa, tá bom? Mas como em gato, gato. Aquele som bem áspero e bem seco mesmo. A sua palavra hebraica tá aqui, ó, Gimel, Gimel. É só você prestar atenção, ó, Gimel, Hirik, Yud, Mem, Segol e Lamed. E a transliteração de cada uma dessas letras em hebraico está aqui. É só você prestar atenção, ó. Gimel representando o G, Hirik e Yud, um I com acento circunflexo, Mem representando o M, Segol representando o E e Lamed representando o L, tá bom? Então é só você prestar atenção a partir de agora. Porém, temos o Gimel sem o Dagesh dentro. Ou seja, sem o Dagesh dentro, ele vai ter um som de um GH. Aquele som mais brando, mais suave. G, G. Já esse aqui de cima é G, G, G. Esse de baixo é G, G. Você vê que é aquele som mais brando, mais suave, tá bom? O valor numérico de Gimel representa exatamente 3 e significa camelo, tá bom? Então isso aqui é relevante para você aí que gosta da gimatria, dos números hebraicos. Temos aqui a palavra hebraica para representar o Gimel com o Dagesh. Observa aqui, por exemplo, a palavra Gadol. Gadol significa grande. E aqui está a sua transliteração, tá bom? Então veja que aqui nós temos o Gimel com o Dagesh dentro. Vai ser transliterado com um G bem forte, tá bom? Kamitz Gadol, que é um A longo. Temos aqui o Dalet, que é um D. Temos o Rolenvav, que é uma vogal, representa um O longo. E temos o Lamed, que representa o L, você já sabe disso. E significa grande. Agora observe, ó. Gimel está aqui, ó, o G. Kamitz Gadol, A longo, está aqui um A com acentos em cima. Dalet está aqui, ó, um D. Rolenvav, que é um O longo, está aqui um O com acentozinho em cima. Lamed está aqui o L. Então essa palavra significa grande. Gadol, Gadol. E temos também uma outra palavra para exemplificar o Gimel sem Dagesh. Exemplo, temos aqui a palavra Hag. Hag. Então observa como eu pronuncio. Hag. Hag. G, G, G. Aqui em cima eu pronuncio Gadol. Ga, ga, ga. Porém aqui abaixo eu pronuncio como Hag. Gi, Gi, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda, essa diferença. Temos aqui um Het, que representa um H, tá bom? Temos abaixo um Patá, que é uma breve, é uma vogal. Temos aqui o Gimel sem Dagesh, que vai representar um GH, dessa forma aqui. E essa palavra significa festa. Então aqui, ó, Het, tá aqui, ó, o H. Patá, que é o A, tá aqui. Lembrando que o Het vai ser transliterado com um H e um pontinho abaixo para diferenciar do Re, tá bom? E o Gimel, ó, Gimel, G, H, Hag, Hag, G, tá bom? Então essa pronúncia, gente, é bastante relevante você prestar atenção, porque você vai pronunciar da forma correta.
Gadol, ó, Gadol, Gi, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Temos aqui a nossa quarta letra, Dalet. Dalet, que representa o D, com o da Gesh dentro, tá bom? Aquele D bem áspero, bem seco, como eu expliquei o Gimel. Lembrando que Gimel, Dalet, Beit e outras consoantes fazem parte do grupo Begad e Kefat. Ah, professor, não sei o que é isso. Calma, mas na frente eu irei te explicar detalhadamente. Ou seja, esse é um curso completo do básico ao avançado, tá bom? E temos aqui também o Dalet sem Dagesh, que vai ter um som de um DH, aquele som mais brando, mais fraco, tá bom? O valor numérico de Dalet é 4, que significa porta. Então veja que aqui está a palavra Dalet, Dalet em hebraico, e aqui está a transliteração. Eu não vou ficar falando letra por letra, porque aí a aula vai se estender muito. Mas aqui ó, temos um Dalet, temos um Kamet Gadol, temos o Lamed, temos o Segol, temos o Tav, tá bom? A transliteração, gente, é aqui. Caso você tenha dificuldade em pronunciar essa palavra, preste atenção na transliteração. Dalet, Dalet, tá bom? E temos aqui uma palavra David, David. Observa a minha pronúncia, ó. Da, aquele som bem áspero mesmo desse D aqui. Aí vid, di. E esse Dalet aqui, ó, com um som mais brando. É isso que eu quero que você entenda, a pronúncia real de cada letra, tá bom? Aqui está a transliteração e David significa amado. Então veja que temos aqui um Dalet com Dagesh dentro. Abaixo temos um Kamet Gadol, que é um alongo, é uma vogal. Então já vai anotando aí, tá bom? Temos aqui um Vav, que representa um V, que pode ser transliterado como V ou como um W, tanto faz. Temos o Hir, que é esse pontinho, que representa um I breve. E temos o Dalet também, sem Dagesh dentro, vai ter um som de um DH. Então observe que esse Dalet aqui, ele é forte, ele é seco, ele é áspero, ó. Davi, di. Ó, dá. Aí di. Esse Dalet sem Dagesh, ele tem um som de um DH. Ó, di. Então você pronuncia basicamente assim, ó. Di. David. Uns irão pronunciar como Dawit. Isso aí já é algo mais avançado. Alguns judeus pronunciam assim, tá bom? Então, David significa amado, e aqui está a transliteração. O Dalet, o D, Kamet Gadol, que é um A, o A com acento em cima, para diferenciar do Patá, que é um A breve. O Vav está aqui, o V. O Hirik, que é um I breve, está aqui, o I. E o Dalet está aqui, ó, DH. David significa amado, tá bom? Temos aqui a nossa quinta letra, que é o Re. Re é uma gutural. Então, observa como eu pronuncio Re. Você puxa ele aqui na garganta, tá bom? O Re se escreve dessa forma aqui, ó. Re, Sire e Aleph, tá bom? E aqui está a transliteração. O Re, ele representa um H, como assim no nosso português. O valor numérico do Re é 5, tá bom? E significa janela. Então, isso aqui é interessante para que você vá fazendo as suas anotações. Temos aqui a palavra hebraica, Hu. Hu é um pronome pessoal, significa ele. E aqui está a transliteração dessa palavra. Então, observe que esse re aqui está representando isso aqui, ó. É um H, gente. Então, temos aqui ó, um re, que é um H, está aqui ó, o H. Temos o shurik, que é uma vogal, tá bom? É uma vogal isso aqui. É um U longo. Está aqui ó, o U com acentozinho circunflexo sobre ele. E temos o Aleph, que você já sabe que é transliterado com esse acento aqui que você está vendo. É simplesmente um tracinho assim para a esquerda, tá bom? Hu significa ele. Então perceba, gente, que não é difícil você aprender o alfabeto. Se você realmente quiser aprender. Não tem dificuldade para você escrever essa letra. É só você vir aqui, ó. Pronto, já escreveu o Re, tá bom? Então é muito fácil mesmo. Temos aqui a nossa sexta letra, o Vav. O Vav, ele representa um W ou um V. Tanto faz, ambos vão ter som de V. W com som de V e o V com som de V, tá bom? Aqui está a palavra em hebraico, Vav. Ó, Vav, Kamet Gadol e Vav. E aqui está a transliteração. O valor numérico do Vav é 6. E ele significa gancho, tá
tá bom? Então, observa que nós temos uma palavra aqui hebraica. Temos aqui a palavra vasti, vasti. Observa a minha pronúncia para você já ir pegando algumas palavras em hebraico. Observa que eu pronuncio vasti, ó, um vav representando exatamente isso aqui, que pode ser transliterado como um W ou como um V, tanto faz, tá bom? Temos um vav, abaixo temos um patá, que é uma vogal breve, tá bom? Nós vamos aprender as vogais. Temos o shin, com esse pontinho aqui, ele vai ter som de shin. Se o pontinho tivesse aqui, ele teria um som de sim. Nós vamos aprender também essa letra. E temos esse shivá, porém esse shivá aqui, ele é um shivá mudo, ele não vai ser nem vocálico nem transliterado. Por quê? Porque antes dele nós temos uma vogal breve. E a regra diz, toda vez que você vê um shivá e antes dele tiver uma vogal breve, esse shivá vai ser mudo e não vai ser transliterado. Exceto se essa consoante tiver um dagesh aqui. Aí se tiver um dagesh, como você pode ver aqui dentro, aí sim esse shivá ele vai ser transliterado e vocálico, tá bom? Mas isso é uma aula mais avançada que nós vamos aprender. Mas eu já adianto algumas coisas para você ir entendendo a gramática do hebraico. Temos aqui o tav com o dagesh dentro, ele vai ter aquele som bem áspero, tá bom? Ele faz parte do grupo Begad Kefat, que eu também irei explicar em algumas aulas. Temos aqui o hirik, que é o i breve, porém depois do hirik nós temos um iud. Então nesse caso o iud aqui ele não está como consoante, ele está como vogal. Nesse caso ele se uniu com o hirik, formando uma vogal longa, ou seja, um i com acento circunflexo. Lembrando que esse hirik aqui, ele vai simplesmente representar um i breve. Mas como logo depois dele temos um iud, simplesmente esse iud ele vai fazer uma junção com essa vogal e aqui vai ter um i longo, tá bom? Então na prática fica assim, vav tá aqui, ó, o V, que tanto pode ser o V como um W, tanto faz. Patá está aqui, não tem acento nenhum. O shin está aqui, ó, um SH. E o shivá não aparece, tá bom? Porque o shivá é mudo. Temos aqui o tav, ó, um T, é um T. O tav representa um T, tá bom? Temos aqui um hirik e yud, que é o I com acento circunflexo, como eu te falei. Tá aqui, ó, o I com acento circunflexo, exatamente como eu te falei, tá bom? E essa palavra vasti, vasti, ó, vasti. Temos aqui duas sílabas, tá bom? Ó, uma vogal, duas sílabas. Então, o tanto de vogais que tivermos numa palavra vai ser o tanto de sílabas. Isso aqui também já é legal. Então, observa que a minha aula ela é muito didática e eu já vou te entregando muitas coisas, apesar que você não está sabendo de nada, se você é iniciante. Mas depois você irá dizer, nossa, a aula do professor Maxwell é uma aula excelente, ele fala muitas coisas, e realmente. Então a palavra vasti significa excelente mulher, a melhor das mulheres. Na verdade, o seu significado é incerto, tá bom? Mas é basicamente isso aí. Espero que você esteja gostando dessa aula e que realmente esteja agregando aos seus conhecimentos, porque, como eu te falei, o meu curso é do básico ao avançado. Temos aqui a nossa sétima letra, Zain, Zain. Observa aqui como é escrito Zain em hebraico. Ó, Zain, Patá, Yud, Hirik e Nun Sofit. Zain, Zain. E aqui está a transliteração dessa palavra. O valor numérico de Zain é 7 e significa arma, tá bom? O Zain, ele representa um Z, como você pode ver aqui. Ele está representando um Z. Então, sempre que você vê um Zain, ele vai ter um som de Z. Por exemplo, nós temos a palavra Zahav. Zahav. Observe que Zahav, Zahav, significa ouro. E aqui está a sua transliteração. Então, temos aqui o Zain representando o Z. Está aqui o Z na transliteração. Temos o Kamptz Gadol representando um A com acento em cima para diferenciar do Patá, que é um A breve, tá bom? O Kamptz Gadol, ele é um A longo. Esse que eu acabei de te falar aqui. E temos o Re, tá aqui, ó, um H. Temos o Kamptz Gadol, que é um A com acentos em cima. Já te falei que é um A longo, tá bom? Porque temos o Patá também, que é um A breve. E temos aqui o Veit, ó, sem dagesh dentro, gente. Vai ter som de V, tá aqui, ó, o V.
Então, caso você não saiba ler essa palavra, é só ler essa daqui de cima, que é a transliteração correta dessa palavra aqui. Então, aqui em cima, ó, Zahav, Zahav. Porém, você tem que ler essa palavra aqui, ó. Zahav, Zahav, significa ouro. Então, perceba que o Zayn é bem fácil, não tem muito segredo para se escrever também. Só você vir aqui, ó, e basicamente fazer isso aqui, gente. Escrever um Zayn, não é um 7, mas é parecido com um 7, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que você precisa entender. Só lembrando que aqui acima, ó, você vai pegar aqui, vai vir aqui, ó. Pronto, escreveu. Também não é um T. Você não vai fazer assim. Então, isso aqui é questão de você praticar, tá bom? É só você analisar essa letra aqui e você vai praticando da sua forma e vai escrevendo e vai aumentando, então, aí a evolução do seu aprendizado. A nossa oitava letra do alfabeto hebraico é o Het. Het. Het, como você vê aqui escrita, e aqui está a transliteração. O Het, o valor numérico dele é 8 e significa cerca, tá bom? Então observe que o Het não tem muito segredo para se escrever. Simplesmente você vai fazer isso aqui. Pronto, escreveu o Het. Então você lembra do Re, uma outra consoante que nós estudamos, que se escreve dessa forma? Então veja que a consoante que nós estudamos, que é o Re, ele deixa esse espaço aqui. Porém, o Het não. O Het ele preenche esse espaço, tá bom? Então é isso que você precisa realmente entender. Então o Het, gente, ele vai ser transliterado também como um H, como você está vendo aqui. E talvez você esteja perguntando-se, professor, mas já tem um Re que vai ter também um som de um H e vai ser transliterado como um H. Porém, esse Het aqui, ele vai ser transliterado com um H e abaixo você vai colocar um ponto, que você está vendo aqui. Para que esse ponto, professor? Justamente para diferenciar do Re. Alguns gramáticos, como também alguns professores ensinam, que o Het ele pode ser transliterado como um CH, e de fato pode mesmo. A gramática de Mark Futato, né, que é uma introdução ao hebraico, ele ensina exatamente isso aí, o Het transliterado como CH. Porém, eu prefiro ensinar dessa forma aqui, que eu acho mais plausível e bem fácil, tá bom? Porque também nós temos um Raf, e o Raf, né, que na verdade é Kaf, ele também pode ser transliterado como um CH. Então imagina se você vê uma palavra com um CH. Você vai ficar confuso se é Het ou se é Raf. Então eu prefiro ensinar dessa forma aqui. Professor, eu aprendi como CH. Tranquilo, fica à vontade. Só que lembre-se que a partir de agora você está estudando comigo, tá bom? Então você precisa aí se habituar ao estilo da gramática que eu venho emergindo no curso, tá legal? Então temos aqui uma palavra Hesed. Hesed. Lembrando que esse Het ele é gutural. Você puxa ele na garganta, ó. Hesed. Chega a dar vontade de tomar água, né? Mas é assim mesmo. Então temos aqui um Het. Abaixo nós temos um segol, tá bom? Esse segol aqui ele é um E breve. Temos aqui o Samer. Esse Samer aqui ele é um S, tá bom? E temos o segol que é um E breve. E temos o Dalit. Então você já aprendeu que o Dalit sem o Dagesh ele vai ter um som daquele D bem suave, né? Por exemplo, a minha pronúncia aqui, Hesed, tá bom? Essa palavra Hesed significa misericórdia, bondade, graça, etc. A causa de nós sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam dia após dia. Então perceba que aqui, Het está aqui, ó, o H, e abaixo tem um pontinho, gente, para diferenciar do Re, tá bom? Temos o Segol, que é o E breve, temos o Samer, que é o S, temos o Segol, que é o E breve, temos o Dalit sem o Dagesh, que é um DH, tá bom? Então é muito fácil aqui você aprender o alfabeto hebraico comigo, tá bom? Espero que realmente você esteja aprendendo. Qualquer coisa já deixa nos comentários, já me procura lá no WhatsApp, caso tenha alguma dúvida. A nona letra do nosso alfabeto hebraico é exatamente Tet. Tet. Dessa forma aqui que se escreve e se translitera dessa forma, tá bom? O Tet ele vai representar o nosso T no nosso alfabeto hebraico, tá bom? Então preste atenção aqui, um T. Talvez você esteja perguntando-se, professor, por que abaixo tem esse pontinho aqui?
simplesmente tem esse pontinho para diferenciar essa letra do TAV, que também é um T, a saber, é a última letra do nosso alfabeto hebraico. Então, a primeira letra do nosso alfabeto hebraico é Aleph, e a última é Tav, entendeu? Então, basicamente é isso. O valor numérico dessa letra é 9 e significa serpente. Então, perceba que o Tet também não é difícil de escrever. É só você fazer isso aqui, gente. Ó, vem aqui, pronto, escreveu. Então, você não precisa ser perfeccionista na sua escrita. Você só precisa saber como escrever e você precisa saber memorizar isso aqui, ó, colocar na sua mente. Como eu saber que esse é um Tet? Então, você tem que colocar na mente, tá bom? Isso leva um tempo, não se preocupa. Temos aqui uma palavra hebraica, a palavra tov. 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 Tov significa bom, é um adjetivo, tá bom? Então você sempre vê as pessoas falando Boker Tov, ou Boker Tov, né? Bom dia, boa manhã, basicamente isso aí, tá bom? E transitera-se dessa forma que você está vendo aqui. Então preste atenção, temos aqui o Tet, representando essa letra aqui, tá vendo? O Tet. Tet tá aqui, ó, como T. E aqui tem um pontinho, tá bom? Temos o Rolen Vav, que é uma vogal, é um O longo, tá aqui o O com acentozinho em cima. Temos o Veit, ó, sem dar gash, gente, vai ter som de V, tá bom? Aqui o V. Se tivesse o da gash aqui dentro, teria um som de B, tá bom? Isso você já aprendeu. Então, basicamente, a palavra Tov significa bom. Temos aqui a nossa 10ª letra, Yud. Yud escreve dessa forma e translitera-se dessa forma. O Yud, o valor numérico dele é 10 e significa mão, tá bom? O Yud, ele vai representar o nosso Y. Ele vai ter um som de I. Yud, Yud. Então, o Yud, ele é a menor letra do nosso alfabeto hebraico, tá bom? Então, você vai ter uma linha aqui, é como se fosse o nosso caderno. Então, simplesmente, você vai pegar e vai escrever o Yud dessa forma aqui, ó. Alguns vão querer escrever dessa forma aqui, não tem problema. Vai ser a forma como você aprendeu, tá bom? Então, é bem fácil mesmo de aprender o alfabeto hebraico, é só você querer. Temos aqui uma palavra Yeshua. Yeshua, que significa salvação. Aqui está a transliteração dessa palavra. Yeshua, Jesus, né? O nosso Deus, o nosso Salvador, que em grego é Jesus Christos, ou seja, Jesus Cristo em grego. E em hebraico aqui é Yeshua, Jesus, tá bom? Que significa salvação. Então quem pode salvar? Somente Jesus Cristo. Agora observa que nós temos aqui o nosso Yud, exatamente isso aqui. Então perceba que todos os exemplos que eu dou é com a inicial da letra que nós estamos aprendendo, tá bom? Então o Yud está aqui, ó, um Y. O Tissirei, que é essa vogal aqui, esses dois pontinhos, ele é uma vogal longa. Tá aqui, ó, um E com acentos em cima para diferenciar do Segol, que é uma vogal breve, que também é um E breve, tá bom? Temos aqui o Shin, com um pontinho aqui desse lado, ele vai ter um som de SH. Se tivesse um pontinho desse lado aqui, seria um som de sim, sim. Apenas um S, tá bom? Com acentozinho em cima. Temos aqui o Shurik, que é um U longo, tá? Que é um U com acento circunflexo. E temos aqui, ó, o Patá. Esse Patá que é o A. Ele representa o A, um A breve, tá bom? O Patá é uma vogal breve. Temos o Ain, que transitera-se dessa forma, esse acentozinho aqui, ó, que você está vendo aqui, tá bom? Então, via de regra, gente, o hebraico ele é lido da direita para a esquerda, tá bom? Primeiro você lê consoante, vogal, consoante e vogal. Nesse caso aqui, existe uma regra do patá furtivo. Nós não iremos ler o Ain, até porque o Ain também é uma consoante muda, né? Que é pronunciado lá na garganta, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos ler primeiro o A. Ó, Yeshua, A. Então, essa aqui é a regra do patá furtivo. Entendeu? Furtivo significa porque furtou algo. No caso, furtou o lugar dessa consoante aqui, o Ain. Então, toda vez que aparecer um re, um ret ou um Ain no final tiver um patá, primeiro você vai ler o patá e depois a consoante, tá bom? Essa também é uma regra que nós vamos aprender ao longo do nosso curso, que é o patá furtivo, tá bom? Então, Yeshua significa salvação. Temos aqui a nossa 11ª letra do alfabeto hebraico.
que é exatamente o CAF de 3 formas, né? O CAF, como você pode ver aqui, ó, CAF, a palavra hebraica, aqui a transliteração. Então, o CAF com o Dagesh dentro, ele vai ter um som de K, tá bom? Com o Dagesh dentro tem um som de K. Sem o Dagesh dentro, vai ter um som de Ra, um KH. Você vai pronunciar como Ra. Alguns gramáticos trazem a transliteração dessa letra como CH, assim como um RE, tá bom? Então, eu ensino como um K, um KH, como você está vendo exatamente aqui, tá bom? Então, aqui está a palavra hebraica, aqui está a transliteração dessa palavra, Raf. Sem Dagesh eu pronuncio como Raf. Com o Dagesh aqui eu pronuncio como Kaf. Kaf, tá bom? E temos também o Raf Sofit, né? Sofit significa final, ou seja, o Raf final. Então, essa forma aqui só vai aparecer no final de uma palavra. Nunca vai aparecer nem no começo, nem no meio de uma palavra, somente no final. Existem 5 letras específicas que também nós iremos estudar, que só aparece no final, né? São formas diferenciadas. Lembrando que no hebraico não tem essa de maiúscula ou minúscula, tá bom? Aqui tem exemplo para que você possa entender. O valor numérico de Kaf é 20, significa palma da mão, tá bom? Então temos aqui a palavra kahá. Kahá significa sim, é um advérbio, tá bom? E aqui está a transliteração dessa palavra. Então observe que nós temos aqui um kaf, exatamente essa letra aqui. Ó, temos o Campos Gadol, que é um alongo, você já sabe, né? Eu venho falando muito desse Campos Gadol, que é uma vogal. Temos aqui o Raf, ó, sem dagesh dentro, ele vai ter um som de Ra, exatamente esse aqui. Então, numa só palavra, eu já dei esses 2 exemplos aqui, tá bom? Temos o Campos Gadol também, que é um alongo, e um Re no final. Então, a regra é, se tem um Campos Gadol e no final tem um Re, eu vou transliterar como um A com acento circunflexo, tá bom? Como você está vendo aqui na transliteração. Então, preste atenção, gente, ó. Esse Kaf está representando isso aqui, e esse Raf representando isso aqui. Então, numa só palavra, já deu exemplo dessas 2 formas do Kaf, tá bom? Kaf com Dagesh, né? Vai representar um K. Sem Dagesh, vai ter som de Ra, vai representar um KH, Ra, Ra, tá bom? Então preste atenção aqui, ó. Kaf, tá aqui, ó, o K. Campos Gadol tá aqui um A com acentos em cima para diferenciar do patá. Raf, ó, o Raf aqui sem Dagesh, tá aqui, ó, KH, ou poderia ser um CH, tanto faz, tá bom? Depende de como você aprendeu. E no final aqui, ó, Campos Gadol com Re. Como é que é transliterado? Dessa forma aqui, gente, ó. Dessa forma aqui, ó. Um A, como eu já te falei, um A com um acento circunflexo. Entendeu? Porque nesse caso o Re aqui, ele vai ser mudo no final. Aí ele vai fazer uma junção com o Campos Gadol, né? Que vai se tornar um A com um acento circunflexo. Porém, se tivesse uma pique aqui dentro do Re, ele teria o som como consoante. Nós iríamos pronunciar como um R, né? Carrar, carrar, aquele som rasgando. Como não tem uma pique, vai ser essa regra aí, tá bom? Então é fácil de aprender, não é difícil não. E temos aqui o exemplo do Raf Sofit, né? Que só vai aparecer no final de uma palavra. Por exemplo, temos aqui a palavra Baruch. Baruch. Baruch significa bênção. Observe que nós temos aqui um Bet, ó, com o Dagesh dentro, tem um som de B, tá bom? Temos aqui o Campos Gadol, que é um alongo, já te falei. Temos aqui o Resh, que é o R. Temos o Shurik, que é um longo, é uma vogal. E temos o Raf aqui, ó. O Raf que está representando essa letra. E com esse Shivá aqui é mudo, tá bom? Esse Shivá só vai aparecer no Raf Sofit no final de uma palavra, tá legal? Então isso aqui é interessante. Você nunca vai ver um Shivá aparecendo no Lamet, no Resh, lá no final de uma palavra. Não. Só vai aparecer nesse Raf aqui. Tá legal? Beleza, entendeu? Então veja bem que a transliteração está aqui, ó. Baruch. Observe, gente, que eu não vou pronunciar como Baruch. Não é Baruch, é Baruch, tá bom? Ó, Beit tá aqui, ó, B. Campos Gadol tá aqui, ó, um A com acentos em cima. O Resh tá aqui, ó, o R. O Shurik, que é o longo, tá aqui, ó, o U com acento circunflexo. E o Raf tá aqui, ó, um KH, tá bom? Baruch. Olha como eu pronuncio Baruch. Entendeu? Esse Raf aqui, gente, ele é bem cultural, ó. Baruch, Baruch, tá bom? Significa bênção. Então,
É isso que eu quero que você entenda, cada uma dessas letras, para que você possa pronunciar cada uma delas de forma bem tangível mesmo. Temos aqui a nossa 12ª letra do nosso alfabeto hebraico. Temos aqui o Lamet. Lamet. Como você pode ver a sua escrita dessa forma, e aqui está a transliteração dessa palavra, tá bom? O valor numérico de Lamet é 30 e significa aguilhão. O Lamet, gente, ele representa o nosso L, tá bom? Então, todas as vezes que você vê um Lamet dessa forma aqui, ele representa o L. E na escrita, gente, nem tem muito segredo para você escrever. Tanto pode escrever dessa forma que eu escrevi aqui, como pode escrever dessa forma aqui, entendeu? Então, vai depender muito de como você escreve. Se você gosta de ser mais perfeccionista, eu acredito que essa forma aqui é a melhor, né, para quem é perfeccionista. E caso você não se importe muito com letras, você pode escrever dessa forma aqui, tá bom? Como você pode ver aqui, não tem segredo. Temos aqui uma palavra hebraica, lashon. Lashon significa língua, né? Existe aí uma palavra lashon hara, que dentro do judaísmo significa língua má. É o mesmo pecado que você cometer um homicídio, um pecado de incesto. Ou seja, lashon hara, língua má, falar mal do seu próximo, fofocar. É o mesmo pecado de morte no conceito dentro do judaísmo, tá bom? Dentro de um conceito judaico, tá legal? Então, lashon significa língua. Então, observe que temos aqui o Lamet, ó, exatamente essa letra aqui, tá bom? Lamet, ó, tá aqui o L, temos aqui o Campus Gadol, que é o A, tá aqui um A com acentos em cima para diferenciar do patá, né? Você já sabe. Temos aqui o Shin, com um pontinho aqui, já te expliquei, tem o som de um SH. Temos o Rolen Vav, né? Com esse pontinho aqui acima do Vav, o Vav deixa de ser consoante, tá bom? E passa a ser uma vogal longa, ó, um O com acento em cima para diferenciar do Campus Hatuf, que é um O breve, tá bom? E temos aqui, ó, o Nun Sofit. Esse aqui, gente, só vai aparecer no final. Representa o N, tá bom? Então, esse Nun Sofit aqui só aparece no final. Sofit significa final. Ele nunca vai aparecer nem no meio, nem no começo de palavras, só no final, tá bom? E aqui está a transliteração, como você já viu, que significa Ilashon, significa língua, tá bom? Temos aqui a nossa 13ª letra do nosso alfabeto hebraico, Mem. Mem. Temos o Mem de duas formas. O Mem dessa forma que você está vendo aqui e o Mem Sofit. Essa forma aqui, Sofit, né? Sofit já expliquei. Significa final, tá bom? Essa forma aqui só vai aparecer no final de uma palavra. Nunca no começo, nunca no meio, tá bom? E o Mem, como você pode ver, está aqui, ó. A palavra hebraica, a sua transliteração, como você pode ver, representa o nosso M, tá bom? O valor numérico de mem é 40 e significa águas, tá bom? Então é bem legal isso aqui, gente, um meme de duas formas. Não tem segredo para você escrever um meme, tá bom? É só você fazer isso aqui, ó. Pronto, escrever um meme. Lógico, né, que tem formas mais bonitas de se escrever. Mesma coisa é aqui, como você pode ver, não tem segredo. Então depende muito de como você pratica, de como você é dedicado, tá bom? Temos aqui uma palavra mime. Mime significa águas ou água, dependendo do contexto, tá bom? Aqui está a transliteração acima. Observe que temos aqui um mem, representando exatamente essa letra aqui, né? Temos aqui um patá, que é uma breve, já te expliquei. Temos o yud, né? Aqui o yud com som de i, né? Um som de y aqui. O hirik também com som de i, tá bom? E o mem sofit, que é esse meme aqui. Então observe que aqui nós temos um meme que aparece no início ou no meio de palavra. E nós temos um outro meme que só aparece no final de uma palavra, tá bom? Então aqui meme, que é o M, patá, que é o A breve, Yud, que é o Y, Hirik, que é o I breve, e Mem, que é o M, tá bom? Significa águas. Temos aqui a nossa 14ª letra do nosso alfabeto hebraico, Nun. Nun, que representa o N, tá bom? Temos um Nun dessa forma, que só vai aparecer no início ou no meio de palavra, e o Nun Sofit, como eu já te expliquei em um outro exemplo aí, que só vai aparecer no final de uma palavra, tá bom? Então o valor numérico de Nun é 50, que significa peixe, tá legal?
Então aqui está a palavra hebraica, nun, né, escrevendo aí no hebraico, e a sua transliteração aqui no português. O nun, gente, ele representa o nosso N, tá bom? Então ele vai ter um som de N, nun, nun. E temos aqui dois exemplos para exemplificar exatamente essas duas formas do nun, tá legal? O primeiro exemplo que nós temos aqui é a palavra Navi. Navi significa profeta, como você está vendo aqui. Translitera-se dessa forma aqui, tá bom? Então, observe que temos aqui o Nun, exatamente isso aqui, ó, Nun, tá bom? Começando a palavra, temos o Campus Gadol, que é o A com acento em cima. Temos o Veit, sem dagesh, vai ter o som de V, tá bom? Temos o Hirik e Yud, que você já sabe que é um I com acento circunflexo. E o Aleph, né, que vai ser transliterado com um pontinho assim, como eu já te expliquei, tá bom? E essa palavra significa profeta. E temos também esse nun aqui, um exemplo, na palavra ben. Ben. Observe como eu pronuncio ben. Ben. Eu não digo bem, não é bem, é ben. Ben. Né, nun. Eu pronuncio esse nun de sofito, tá bom? Significa filho. Então temos aqui o bet, com dagesh, tem som de B, né? Observe que aqui tem som de B, mas aqui acima ele tem som de V. Então é isso que eu quero que você entenda, ó. As duas letras parecidas, porém por causa de um dagesh, a de cima tem som de V e aqui tem som de B, tá bom? Temos aqui bet, que é o B, temos tsire, né, que é o nosso E, que é uma vogal longa, nós vamos aprender sobre as vogais. Temos o nun sofito, que é o nosso N. Essa palavra significa filho, tá bom? Temos aqui a nossa 15ª letra do nosso alfabeto hebraico, é o Samer. Samer. O Samer se escreve dessa forma aqui em hebraico, e a sua transliteração é dessa forma, tá bom? O Samer, gente, ele tem um valor numérico de 60, significa apoio, tá bom? O Samer, ele representa o nosso S do nosso alfabeto hebraico. Lembrando que também nós vamos ter um outro S, que é o Sim. Mas quando eu chegar lá, eu vou te explicar como se translitera, tá bom? Então, o Samer, ele é fácil de se escrever, não tem muito o que se explicar. É dessa forma aqui. Só você vir aqui, ó. Vem aqui e faz isso aqui. Pronto. Escreveu o Samer. Então, perceba que é fácil, tá bom? Temos aqui a palavra hebraica SUS. SUS. Não é o SUS, né? Aquela questão onde você vai lá e passa anos para fazer uma consulta, por amor de Deus. Esse aqui, SUS, aqui, significa cavalo, tá bom, gente? SUS significa cavalo. E aqui está a transliteração. Então, observe que nós temos aqui o Samer, exatamente essa letra aqui, tá bom? Ó, Samer, tá aqui, ó, o S. Shurik, que é o U longo, né? É uma vogal longa. Tá aqui o U com acento circunflexo. E o Sami no final também, que é o S. Né? SUS. SUS. Que significa cavalo, tá legal? Temos aqui a nossa 16ª letra do nosso alfabeto hebraico, que é o Ain. Ain. Como você pode ver, se escreve dessa forma. Aqui está a transliteração. O Ain, ele tem um valor numérico de 70 e significa olho, tá bom? Isso aqui todos vocês já conhecem essa letra. Então observa, gente, que o Ain, ele se translitera dessa forma aqui. Então quando você for transliterar, você não vai transliterar dessa forma aqui que você está vendo. Não, não mesmo. Você vai transliterar dessa forma aqui, tá bom? Apenas esse acentozinho aqui. Você lembra que o Aleph era para cá? Você lembra? Você lembra que o Aleph tem um pequeno pontinho assim? Lembra, né? Então, o Ain, ele vai ser diferente, vai ter para cá. Ele vai ter simplesmente esse pontinho aqui, ó. Tá bom? E o Aleph será para cá. Tá bom? Então, essa a diferença. Enquanto que o Aleph é para a esquerda, o Ain é para a direita. Entendeu? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Tá bom? Então, nós temos aqui uma palavra hebraica, Evet. Evet. Algo que eu quero enfatizar, alguns dizem que o Ain, ele é mudo, tá bom? Para nós brasileiros, ele é mudo, mas ele tem aquele pequeno som lá na gutural. Ain, ó, Ain. Por exemplo, nessa palavra Evet, ó, ele tem um som gutural, tá bom? É assim, em outros países aí semíticos, ele é pronunciado sim, pronunciado como uma letra normal. Porém, a sua transliteração não equivale a qualquer outra letra. Por exemplo, o T equivale ao T.
O Wine não, só esse sinal aqui, a pequena aspiração, tá legal? É isso que eu quero que você entenda. Então temos aqui a palavra evet. Evet, significa servo, tá bom? Aqui está a transliteração. Preste atenção aqui, ó, o Wine, exatamente essa letra aqui, tá bom? Temos aqui o Wine, que está representando essa transliteração. Veja aqui a transliteração aqui, tá bom? Então o Wine, tá aqui, ó, a transliteração do Wine. Temos o Segol, que é um E breve, é um vogal. Temos o Veit, né, sem daguete dentro tem som de V, já te expliquei. Temos o Segol, que é o E breve. Temos o Dalit, né, que vai ter aquele som bem brando, DH. Ó, tá bom? Que significa servo. Temos aqui a nossa 17ª letra do nosso alfabeto hebraico, que é o P de 3 formas. P com daguete vai ter som de P. Aqui está a escrita em hebraico e aqui a sua transliteração, tá bom? Sem o daguete dentro vai ter som de F. Aqui, ó, Fê, né? E a transliteração. Temos o Fê sofite, que só aparece no final de uma palavra, tá bom? Sempre no final vai ter também o som de F. Então isso aqui é legal, tá bom? Nesse caso, o P, ele tem um valor numérico de 80 e significa boca, tá bom? Então preste atenção aqui que eu tenho 3 exemplos com essa palavra. Ó, o primeiro exemplo aqui, o segundo exemplo aqui e o terceiro exemplo aqui, como você pode ver. Só prestar atenção, talvez aqui ficou um pouquinho apertadinho, mas dá para você entender. Preste atenção, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo com a letra P com daguete. A palavra pesar, significa Páscoa, tá bom? Significa Páscoa. E aqui está a transliteração. Alguns vão dizer, não, pesar significa passar por cima. Sim, mas a questão é que isso aqui é um substantivo. Então o substantivo significa Páscoa, tá bom? É só você dar uma olhadinha na concordância de Strong aí, que é uma concordância bastante aceita pela maioria dos teólogos, né? Algo básico ali para fazer uma análise bem básica, tá bom? Então temos aqui ó, o P com daguete, como você pode ver, né? Que vai ter o som de P, tá aqui ó, o P. Temos o Segol, tá aqui o E, né? Que é uma vogal, um E breve. Temos o Summer, que nós acabamos de estudar, tá aqui o S. Temos o Patá, o Patá é um A breve, gente, tá aqui é um A. E temos o Rete, que é um H, tá bom? É só você colocar aqui um pontinho para diferenciar o Rete do Re, tá bom? Então, perceba que exatamente no final esse Rete, né? Ele aparece como um H, tá legal? Então isso aqui é interessante. E veja que como temos aqui esse P com daguete, vai ter som de P. Exatamente como eu dei o exemplo para vocês aqui, tá bom? Temos aqui também o nosso segundo exemplo. Observa aqui a palavra nefesh. Nefesh significa alma. Aqui está a sua transliteração, tá bom? Então observe que nós temos aqui ó, o nun, que é o N, tá aqui o N. Temos o segol, que é o E breve, está aqui. Temos o Fê, ó, sem daguete dentro vai ter som de F, gente. Vai ter som de F, porque não tem daguete. Então o daguete ele faz muito essa diferença, né, de uma consoante para outra. Ou seja, a consoante tem a escrita na mesma forma. Ou seja, a consoante é escrita da mesma forma. Simplesmente tira o daguete, né? Que com daguete vai ter som de P e sem daguete vai ter som de Fê, tá bom? E aqui o Segol, né, que é o E breve, tá aqui. E o Shin, que é um som de um SH. E significa alma. Nefesh. Eu não digo nefesh, tá bom? É nefesh. Esse substantivo aqui é um substantivo segolado. Então, via de regra, os substantivos segolados, a sílaba tônica sempre será aqui a primeira, tá legal? Então, basicamente, isso aqui, como você viu, a transliteração aqui acima, exatamente o exemplo dessa palavra aqui, tá bom? E temos aqui o exemplo dessa palavra aqui, ó, com o F, sofite, com Fê sofite no final, legal? Temos aqui a palavra off, off. Mas não é aquela questão de você chegar para alguém e dizer assim, hoje eu estou em off, ou seja, eu estou desligado, né? Outros vão dizer, hoje eu estou on, estou ligado. Não, gente, não tem nada a ver com isso não, tá bom? Temos aqui ó, o wine, como você pode ver aqui, ó, o wine na transliteração. Temos aqui o Rolenvav, que é o O longo, tá aqui um O com acento. E o Fesofite, que só vai aparecer no final da palavra. No final da palavra aqui, ó, o Fesofite aqui o F. Essa palavra, gente, vai significar ave, tá bom? Vai significar ave. Então, observe esse Fesofite, só aparece aqui no final. Então, perceba que esses 3 exemplos que eu te dei aqui, todos eles
com exemplo de uma palavra hebraica para você entender, né? Aqui temos um P com um dagesh, aqui temos um F sem dagesh, aqui temos o F sofite, né? Só aparece no final de uma palavra. Todos eles bastante relevantes e que você precisa aprender isso aqui, tá bom? Então, não queira aprender tudo de uma vez, vai aprendendo aos pouquinhos. O importante é você memorizar cada forma dessas letras, tá bom? Temos aqui a nossa 18ª letra do nosso alfabeto hebraico, que é o tsad. Tsad. Nós temos de duas formas. Essa forma que aparece no início e no meio de palavra, e essa forma que só aparece no final de uma palavra, que é chamada tsad sofit. Sofit significa final, ou seja, só vai aparecer no final de uma palavra, tá bom? Ele representa o nosso TS ou pode representar um TZ. Algumas gramáticas vai trazer como um TZ e outras como um TS, tá bom? Então eu prefiro ficar com o TS, tá legal? E aqui está a palavra em hebraico, tsad, tsad. Aqui a transliteração da palavra, tá bom? O valor numérico de tsad é 90 e significa anzol, tá legal? Então, observe que nós temos aqui duas formas. Vou dar o primeiro exemplo aqui, que você pode ver aqui com o tsad, e o segundo exemplo aqui, tá bom? Vamos para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, nós temos aqui uma palavra sedaká, sedaká, ó, C. Como nós temos esse shivá aqui, vai ser pronunciado, né? Shivá no início de palavra sempre é pronunciado. Sedaká significa justiça. Aqui está a sua transliteração. Aqui temos, ó, o tsad, ó, tsad, um som de TS, tá? Que é o TS. Temos o shivá, que é vocálico, né? Pronunciado é um pequeno E, tá aqui, que é o semivogal. Temos o dalit, né? Tá aqui, ó, o dalit, que é o D. Temos o campus gadol, que é um A com acento em cima. Temos o kof, né, que é o que, tá aqui, ó, o que de queijo, tá bom? Temos o campus gadol com re no final. Então aqui nós vamos ter um A com acento circunflexo, como eu já te expliquei, e que significa justiça, tá legal? Então observa que esse tsad é esse aqui. Tanto pode aparecer no início como no meio de uma palavra, tá bom? E temos aqui o nosso segundo exemplo. Temos aqui a palavra eretz. Eretz significa terra. Né? Você está cansado de ver isso aqui no início da Bíblia Sagrada, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, tá bom? Então basicamente é isso aqui. A transliteração está aqui, ó. Então preste atenção que exatamente este tsad sofit só aparece no final de uma palavra, nunca no meio, nunca no começo, tá bom? Nunca você verá. Se você vê isso, sua Bíblia está adulterada. Não existe isso na gramática hebraica. Então temos aqui o Aleph, você já sabe, translitera dessa forma aqui. Temos o Segol, né, que é o nosso E breve, tá aqui. Temos o Resh, que é o R. Temos outro Segol, que é o E breve. Temos o Tsad Sofit, que é um TS. Isso vai significar terra, tá bom? Então basicamente é isso aqui, gente. É fácil de se aprender, é questão de dedicação, tá bom? Temos aqui a nossa 19ª letra do nosso alfabeto hebraico, que é o Kuf. Kuf. Tá aqui, como você pode ver a sua escrita, e aqui está a sua transliteração, tá bom? O valor numérico de Kuf é 100, significa fundo da cabeça, tá legal? O Kuf, ele vai representar o nosso que de queijo, esse mesmo aí, esse queijinho que você come aí no pão, é esse que, tá bom? Esse Kuf significa o que de queijo, tá legal? Temos aqui uma palavra hebraica, koli, ou kol, significa voz, tá bom? Aqui está a sua transliteração. Então pode ver que aqui está o kof, né? Que é exatamente esse que aqui. Aqui é o kof, tá aqui é o que. Temos o rolen vav, que é o O longo, tá aqui é um O com acento em cima. Temos o lambda, que é o nosso L. Koli, tá bom? Significa voz. Temos aqui a nossa 20ª letra do nosso alfabeto hebraico, que é o Resh. O Resh, ou Resh, tanto faz. Esse Resh aqui, gente, ele é tanto lingual como gutural, tá bom? Eu posso pronunciar ele lingual, como Resh, tá bom? E como posso pronunciar ele como gutural, como Resh.
Resh, tá bom? Aqui está a sua escrita hebraica, aqui a transliteração. Valor numérico de Resh é 200, significa cabeça, tá bom? O Resh, gente, ele representa o nosso R. Esse R que você vê no seu português, exatamente na gramática do hebraico, quando você translitera, ele vai representar um R, tá bom? Temos aqui a palavra Rishon, Rishon ou Rishon. Tanto faz, as duas pronúncias estão corretas. Rishon significa primeiro. E aqui está a transliteração, tá bom? Então veja aqui, ó, o Resh, exatamente esse aqui, que está representando essa letra. Tá aqui, ó, o Resh, tá aqui, ó, o R. O Hirik, que é o I, né? Tá aqui, ó, um I. O Aleph, que você já sabe transliterar dessa forma aqui, uma aspiração. Temos aqui o Shin, né? Com esse pontinho aqui vai ter o som de um SH, né? Como você pode ver aqui, é um SH. Se o pontinho tivesse aqui, seria um S. Sim, sim. Nós vamos aprender ele daqui a pouco, tá bom? Temos o Rolenvav, que é o O longo, com acento em cima, para diferenciar do O breve. E temos o Nun Sofit, né? Que nós já estudamos, que é o N. E Rishon significa primeiro, tá bom? Temos aqui a 21ª letra do nosso alfabeto hebraico. Temos o Shin e o Sin, tá bom? Shin com esse pontinho aqui, como eu já venho te explicando desde o começo, do lado direito aqui, né? Ele vai ter o som de um SH, tá bom, gente? Porém, se o ponto estiver desse lado esquerdo, ele tem um som de um S com um acentozinho em cima. Ah, professor, para que esse acento? Para que isso aqui? Para diferenciar do Summer. Você viu o Summer? O Summer também é um S. Então, eu tenho que diferenciar o Sim do Summer, porque senão eu não vou saber se é Summer ou se é Sim. Então, o Sim vai levar esse acentozinho acima do S, tá bom? Para diferenciar. Aqui está a palavra hebraica, né? A pronúncia Shin, né? A transliteração. E aqui Sim, Sim e a transliteração, tá bom? Preciso que você entenda que ambas as letras, ela representam o valor numérico de 300, tá bom? Elas não são duas letras diferentes, tipo assim, que vai contar na contagem do alfabeto. Não. O alfabeto só tem 22 letras, contando Sim e Shin como uma só, tá bom? Então o valor numérico é 300, significa dente, tá bom? Então é interessante você observar isso aqui. Vou dar o primeiro exemplo do Shin, começando com a palavra aqui, ó, Shin, tá bom? Tá aqui. E o segundo exemplo com Sim, como você pode ver aqui. Então temos aqui a palavra Shalom, Shalom, que significa paz. Aqui está a transliteração. Então observa aqui que temos o Shin, ó, com o Dagesh desse lado aqui, vai ter um som de um SH. Campos Gadólico tem um som de um A, né? Com um acento em cima para diferenciar do Patá. Eu venho falando isso desde o começo. Temos o Lambda, que é o nosso L. Temos o Rolenvav, que é o O longo, né? Com acentos em cima. E o Mem Sofit, né? Que você já aprendeu que é o M. Que significa paz. Então, observe que aqui ele vai ter o som de Shin, ó. Shalom. Eu não digo Salom. É Shá, Shá, Shá. Porque esse pontinho aqui desse lado me diz que aqui é um Shin, um SH, tá bom? E temos aqui o nosso segundo exemplo, né? Esse exemplo aqui, ó, que você pode ver. Temos aqui, ó, a palavra Sar, Sar ou Sar, tanto faz, significa príncipe. Aqui está a transliteração. Então observe que nós temos aqui o Sim. Observe que esse pontinho do lado esquerdo me diz que vai ter som de S. Sim, sim. Temos o Patá, né, que é uma breve. Temos o Resh, que é o R, tá bom? Então na transliteração você vê, ó, Sim tá aqui, ó, um S com um pontozinho em cima, como você tá vendo. O Patá, que é o A, e o Resh, que é o R, tá bom? Significa príncipe. Então, temos aqui a palavra Shalom, significa paz, e Sar, significa príncipe. Lembrando que tanto Shin como Sim são contados apenas como uma letra, tá bom? Temos aqui a 22ª e última letra do nosso alfabeto hebraico. Temos aqui o Tav de duas formas, né? Na verdade, o Tav com Dagesh, ele vai ter um som de um T, aquele T bem áspero, né? Bem duro, bem seco mesmo. Esse Tav ele faz parte do grupo Begad Kefat, que eu vou te explicar nas aulas seguintes.
temos também o TAV sem dagueste dentro, que vai ter um som de um TH, como em thank you em inglês, tá bom? Ó, thank you. Então você vê que esse TAV aqui ele vai ser um TAV mais brando, mais suave, tá bom? E aqui está a escrita hebraica, TAV, aqui a transliteração, tá bom? Como você pode ver. E o valor numérico de TAV é 400 e significa cruz. Então, TAV é a última letra do nosso alfabeto hebraico, tá bom? Perceba que aqui eu tenho apenas uma palavra, porém essa palavra vai exemplificar tanto o TAV com dagueste como sem dagueste. Temos aqui o TAV com dagueste, como você pode ver aqui representando o T, e temos aqui o TAV sem dagueste representando o TH. É isso que eu quero que você entenda. Então temos aqui a palavra Toledo, ó, ó, Toledo, ti. Então você está entendendo isso aqui, ó, representando o T, ledo, ti. O T aqui, ó, representando o TH. Então você vê que nesse começo aqui, o TAV ele vai ter um som mais áspero, mais seco, bem duro mesmo, ó. Toledo, ti. Toledo, ti. Já esse aqui sem dagueste tem um som de um TH bem fraco, né? Então aqui essa palavra significa gerações e aqui está a sua transliteração. Lembrando que Rolen, Vav e Tav é uma terminação exclusiva do plural feminino, tá bom? Ah, professor, não sei nada. Bom, você não precisa saber disso agora. Eu gosto sempre de dar mais do que eu prometo numa aula. Então sempre eu vou falando, né, do que a gente vai estudar e aí você vai tomando gosto pela gramática do hebraico, tá bom? Então aqui, ó, o Tav, tá aqui o Tav com dagueste, tá aqui, ó, apenas um T. Então você lembra que tinha um tete, uma outra letra que eu disse que colocava um pontinho abaixo dele, justamente para diferenciar do TAV, tá bom? Então temos aqui TAV, né, que é o T, temos aqui o Rolenvav, que é o O longo, você já sabe, temos aqui o Lamed, que é o L, temos aqui o Tsire, que é um E longo, um E com acento em cima, temos o Dalit, que é um D, temos o Rolenvav, que é um O com acento em cima, tá bom? E temos o TAV sem dagueste, que é um TH, exatamente isso aqui. Essa palavra significa gerações, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ficado bem didática e na dúvida é só procurar o suporte. Lembrando que tem o apoio aqui dos PDFs para que você possa estudar à vontade, que você possa estudar a seu bel prazer, quando você bem quiser. E você pode ver essa aula quantas vezes você quiser. Só basta você querer, tá bom? Na dúvida, me procura, me chama aí no WhatsApp, qualquer coisa. Se não entrou no grupo, entra no grupo lá para participar, tá bom? Para que eu possa tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? Shalom!